estamos de volta com o segundo bloco. Candidato, neste bloco o senhor vai sortear mais 3 temas, eu vou lhe perguntar, com 12 minutos e meio para a resposta. A produção do programa lhe fará 3 perguntas, o senhor vai ter 3 minutos e meio para respondê-las. E no final o senhor terá um tema livre para abordar com 4 minutos e meio. Ok? Por favor, um tema. Educação. Educação, por gentileza. Essa pergunta é feita pelo Cinti Rio Grande do Norte. Os educadores da rede municipal tinham conquistado uma lei com data base para o mês de janeiro e com a referência de correção salarial. Do acordo com o custo aluno, qualidade ano do ensino fundamental urbano, se eleito, qual o seu compromisso com a categoria? O senhor tem 2 minutos e meio. Bom, é reafirmar o que disse na pergunta anterior sobre educação. É cumprir o que está pactuado, o que diz a norma, o que está estabelecido na legislação. Nós vamos cumprir essa questão da data base, que é janeiro, que, aliás, é o período, que é o tempo, né, que é a data, onde muda o valor, né, do piso. Todo ano nós temos um grande debate na sociedade sobre a questão do piso. O piso muda em janeiro. E por que o piso nacional de educação, dos profissionais de educação, muda em janeiro? Porque é quando se estabelece o valor da variação do Fundeb, do Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica no Brasil. Esse piso está em uma relação, né, com a questão do plano de cargos, porque são políticas articuladas. Então nós vamos cumprir, né, o que está estabelecido. Uma das grandes questões, um dos grandes problemas da questão educacional no Brasil, com relação com as administrações, de modo geral, e em particular no nosso município, é o não cumprimento do que a norma estabelece, é o não cumprimento dos acordos feitos. Temos, inclusive na cidade do Natal, esse déficit que foi falado na pergunta anterior, o que o município deve aos educadores, deve aos profissionais de educação, é decorrente do não cumprimento do que está estabelecido na norma. Aliás, a administração atual não cumpre várias coisas. Na educação, por exemplo, tem um rombo de quase 70 milhões de reais que a administração deixou de depositar na conta da educação, porque nós sabemos que os recursos da educação são recursos vinculados. Então, nós vamos cumprir o que está estabelecido em relação à questão dos profissionais, vamos dar transparência ao uso dos recursos educacionais na cidade do Natal. Para a gente ter ideia, Natal, agora no mês de julho, arrecadou cerca de 110, 115 milhões de reais. O que foi aplicado? Olha a situação que nós temos na nossa cidade, em todas as áreas, em especial a questão da educação. Então vamos cumprir sim o que está pactuado, o que está estabelecido na norma, vamos ter total transparência e controle social sobre isso. Por favor, penúltimo tema. Corrupção. Pergunta sobre corrupção. Essa pergunta foi enviada pelo MARCO, Movimento Articulado contra a Corrupção, Rio Grande do Norte. Senhor candidato, o sistema de saúde municipal é completamente ineficiente. Serviços essenciais foram terceirizados, visando a redução dos custos, mas essa estratégia somente serviu para aumentar o volume de recursos desviados e piorar a qualidade dos serviços prestados. Qual a sua ideia para inibir os desvios no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e, por conseguinte, melhorar a qualidade dos serviços? O senhor tem 2 minutos e meio. Transparência, controle social, acompanhamento da aplicação dos recursos públicos. Não tem mágica. Há que se cumprir essa questão, esses 3 requisitos, senão a gente não vai ter o combate à corrupção. Em Natal, foram gastos este ano, de janeiro a julho, cerca de 200 milhões de reais na área da saúde. Boa parte desses recursos foram destinados à terceirização. A forma como foi feita a terceirização em nossa cidade contribuiu para o processo de corrupção. Haja vista, por exemplo, a chamada Operação Asepsia, que foi deflagrada na nossa cidade e mostrou, né, o que existia, o conluio que existia entre determinados ocupantes de cargos públicos com a empresa privada. Um processo totalmente viciado, né, que garantiu ganhos, lucros para essas empresas. Não à toa, esse processo de terceirização está sob intervenção judicial.
Natal está vivendo aquilo que o pessoal chama de judicialização da saúde. Para você garantir o serviço, você tem que recorrer à justiça. Olha que absurdo. Você tendo um recurso, você tendo o dinheiro que poderia ser aplicado e deve ser aplicado de melhor maneira. Então, o recurso, eu sei, é sempre inferior à demanda, é sempre inferior à necessidade. Por isso mesmo, nós temos que ter prioridade. Então, a nossa prioridade será organizar, reorganizar a atenção básica da saúde. Fazer funcionar, completar as equipes, reequipar os postos, recuperar da dignidade e ter um diálogo com os servidores para recuperar a autoestima dos servidores, que estão aí abandonados, tristes, desanimados com o descalabro que existe na nossa gestão. A atual gestão, ela precisa ser superada. Nós vamos mudar a saúde. E para combater o desvio, combater o desperdício, combater a corrupção, só existem 3 possibilidades, 3 caminhos. Transparência, controle social e severo acompanhamento do uso dos recursos públicos. É dessa maneira que nós vamos fazer. Vamos implementar, vamos ter oportunidade. Dê uma oportunidade para que a gente mostrar que é possível a cidade, sim, ser administrada de outra maneira e transformar a saúde, melhorar a vida das pessoas. Por favor, o último tema. Saúde. Saúde. A pergunta é a seguinte. Cid Saúde. Qual o percentual do orçamento geral do município que o senhor pretende destinar para a saúde pública? O senhor tem 2 minutos e meio. Olha, hoje a saúde pública de Natal recebe, junto com a educação, o maior percentual. Nós vamos destinar no mínimo 15% dos recursos, mas para tanto, nós precisamos buscar parcerias com o governo federal. A arrecadação própria do município de Natal é muito baixa. A arrecadação própria do município de Natal não dá conta de atender a todas as demandas da saúde. Então, para isso, é preciso que o município entenda, que o gestor entenda, e nós temos essa compreensão, que o papel do gestor é articular políticas, é articular financiamentos, é ampliar a capacidade de financiamento dos recursos federais, de acesso aos recursos federais. Só para a gente ter uma ideia, João Pessoa, que é menor do que Natal, em 2012, esse ano, arrecadou mais de 200 milhões de reais em parceria com o governo federal. Natal, que é maior, não chegou a 150, 160 milhões de reais. Ou seja, existe espaço, existe apoios. Vou dar um exemplo, a questão da Rede Cegonha, que é uma política nacional que incentiva, que articula, que apoia, que disponibiliza recursos para atender as mães, para atender os bebês, para atender as crianças até 2 anos de idade, antes do parto, durante o parto, depois do parto. Natal não implementou a Rede Cegonha e tem recursos para isso. Outro exemplo, o Centro de Atenção Psicossocial, recursos do governo federal destinado a essa questão. Natal perdeu recursos do governo federal porque não tem capacidade de gerenciamento, não teve capacidade de fazer projeto. Existem vários recursos, existem várias linhas de financiamento, existem vários projetos, programas federais que Natal pode chegar junto, Natal pode ter acesso. Como nós temos as portas abertas, até pela relação que tenho com o nosso governo, com a presidenta Dilma, com os ministros, nós vamos sim aumentar a capacidade de transferência de recursos da União para a cidade do Natal. Além de aplicar o financiamento próprio, de recursos próprios, que, repito, é muito pouco, nós vamos usar o pouco que a gente tem aqui para transformá-lo em muito através de contrapartidas. Natal perde recursos porque não tem contrapartida, porque não tem planejamento. Com a economia, combatendo a corrupção, combatendo desvios, combatendo o desperdício, vai sobrar recursos para a gente poder fazer as contrapartidas e melhorar e muito. Grande parte das ações da saúde são em parcerias com o governo federal. E vamos usar o pouco recurso, repito, que temos para poder fazer parcerias e conquistar mais recursos para a nossa cidade. Bom, candidato, a partir de agora, o senhor vai responder a 3 perguntas da produção do programa e o senhor terá 3 minutos e meio. A primeira pergunta é a seguinte. O PT, nos últimos meses que antecederam as convenções partidárias, por intermédio de sua liderança maior, o ex-presidente Lula da Silva interveio em algumas cidades estrategicamente importantes para o partido, atropelando decisões dos diretórios municipais. Foi assim em Recife, quando Lula impôs a candidatura do senador Humberto Costa, que culminou com a divisão de forças com o PSB do governador pernambucano Eduardo Campos, onde ambos os partidos lançaram candidaturas próprias.
Aliás, esse rompimento aconteceu também em Fortaleza e Belo Horizonte, numa demonstração clara que o PSB, em 2014, terá candidatura própria à presidência da República. Em São Paulo, também por imposição de Lula, o PT lançou a candidatura de Fernando Haddad à prefeitura, provocando rachaduras dentro do partido. E chegou ao absurdo, inclusive, de se coligar com o PP de Paulo Maluf, nome claramente ligado à corrupção e ao autoritarismo de direita, e até então seu maior desafeto político, gerando repercussão negativa na mídia nacional e uma grande indignação em muitos militantes e dirigentes do PT. Aqui no estado, na cidade de Mossoró, indo de encontro à filosofia do partido, a direção nacional do PT determinou ao diretório municipal a disputa para a vice-prefeitura na chapa encabeçada pelo PSB. Como o candidato à prefeitura de Natal pelo PT, deputado Fernando Mineiro, vai explicar aos seus eleitores que o seu partido, o partido de Lula e Dilma, não é mais aquele que combatia os partidos de centro e de direita, onde os conchavos eram permitidos. E hoje, praticando claramente uma política de interesses, utiliza os mesmos métodos antes condenados. O senhor tem 3 minutos e meio para responder. Olha, a política é uma atividade que nem sempre a gente pode exercer aquilo que a gente acha que deve ser assim um assado, né? Porque a política, por exemplo, impõe alianças. Então, todas as citações que você fez aí, Duarte, relacionadas a essa trajetória, os atos, as cidades, tiveram relação com a política de aliança. Nós temos, infelizmente, no Brasil, né, ou felizmente, né, nós não temos, acho que até felizmente, nós não temos um partido que ele sozinho consiga determinar, consiga ter maioria. Você precisa fazer composições. E nós fazemos composições com os diferentes. Fazemos composições que às vezes são contraditórias, inclusive até com os interesses partidários, mas eles são, ao fim e ao cabo, sintonizados com a linha geral do partido. Então, todas as ações do partido, feitas nacionalmente ou em cidades, tiveram relação com a questão da política de aliança, para preservar a questão da política de aliança, né, para compensar, para buscar acordos e viabilizar as alianças. É evidente que 2014 ainda está em aberto. Eu não acho que o que aconteceu, o que está acontecendo nas disputas municipais, eles terão um resultado direto, automático, mecânico em 2014. Não. Acho que 2014 ainda está em aberto, vai depender de uma série de fatores, inclusive da situação do Brasil, da economia, do desempenho. E o PT vai lutar sim para manter esse arco de aliança nacional. Bom, as questões municipais são outras determinações. Às vezes você tem um campo de política nacional determinado, um campo de aliança, e municipalmente você tem outro campo. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos partidos que apoiam, né, o governo federal lá em Brasília, mas aqui no Rio Grande do Norte esses partidos estão em oposição, né, apoiam os candidatos da oposição, apoiam os governos de oposição, ou seja, no Brasil, nesse caso, infelizmente, você não tem uma sintonia, você não tem uma relação direta entre o que acontece em Brasília, acontece no Estado, acontece no município. A política é muito pulverizada, é muito fragmentada. No nosso caso, nós estamos preocupados, e eu acho que a população também está preocupada, com as respostas que cada um de nós, cada candidato, tem a dar para os seus problemas. Eu tenho muita tranquilidade em relação a essa questão, porque ao longo da nossa história, eu sempre tive coerência, eu sempre fui do PT, eu tenho 32 anos de PT. Eu trato a questão da política não como uma coisa familiar, não como uma disputa para ocupar cargos A ou B, eu trato como um projeto. Acho que a política é a possibilidade de você transformar a sociedade. E estou muito envolvido nesse processo de Natal, consciente de que Natal precisa muito mais do que voltar ao passado, precisa ter uma nova gestão. Me sinto preparado, acho que o papel do administrador, do prefeito, é coordenar uma equipe. E se você colocar na balança, né, os erros e acertos do PT, o PT tem muito mais acerto do que erro. Por isso eu tenho muita honra de ser do Partido dos Trabalhadores. O PT mudou, lógico que o PT mudou, mas o PT mudou também a história do Brasil e mudou para melhor. Não é? Lógico que nós mudamos, você mudou, as pessoas mudam, o Lula mudou, mas mudou, vamos combinar, né? Mudou para melhor. A mudança que aconteceu no PT foi para mudar o Brasil para melhor. Estou convencido disso e muito tranquilo, e acho que é uma oportunidade que Natal tem de sintonizar a administração petista em nossa cidade. Pois não. Segunda pergunta, candidato. Nas eleições de outubro, as câmaras municipais de todo o país deverão ganhar um contingente de 5.070 vereadores, a partir de vagas criadas pela Emenda Constitucional 58 de 2008.
Esse dado é da Confederação Nacional dos Municípios. A emenda impôs restrições financeiras às câmaras para evitar acréscimo de despesas diretamente com os novos vereadores. Porém, é certo que as vagas criadas ampliarão o custo do legislativo local, o que pesará nas contas das prefeituras. Em Natal, serão criadas 8 novas vagas, aumentando para 29 o número de vereadores eleitos. De acordo com a ONG Transparência Brasil, Natal paga aos vereadores o segundo maior salário do país, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro. O município enfrenta problemas sérios de caixa. Fechou o ano com 53,6% de sua receita corrente líquida comprometida com gasto de pessoal. Este percentual hoje está acima do limite prudencial, que é de 51,3%, e já está batendo o limite máximo, que é de 54%. O senhor eleito prefeito não terá mais a mesma margem de manobra que a atual gestão teve para conceder aumentos de salários para o funcionalismo sem comprometer os limites legais. Como o senhor pretende enfrentar essa situação? O senhor tem 3 minutos e meio. Na verdade, nós estamos abordando aí duas questões. Uma questão do Legislativo, da Câmara Municipal, e outra questão da relação com os servidores, da questão salarial dos servidores. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade de dizer da importância que tem em eleger vereadores e vereadoras do Partido dos Trabalhadores nessas eleições. As pessoas sabem o bem que os parlamentares do PT fazem à cidade. Nós vamos ampliar a nossa representação na Câmara. Nós temos candidato em vários setores e é preciso que você analise, conheça, procure saber a informação. O voto do vereador vota assim muito diluído, né? Às vezes as pessoas votam de uma maneira muito despolitizada para vereador. Qualquer coisa vota para vereador. E eu quero que você pense um pouquinho a responsabilidade quando se tem para escolher um vereador ou uma vereadora. São os vereadores e vereadoras que decidem o orçamento, que decidem as políticas, que decidem o que a cidade vai acontecer. E vamos combinar, né? Essa Câmara Municipal, em sua grande maioria, está de costas para a cidade do Natal, para a sociedade. Por isso eu quero chamar você para essa reflexão e dizer que nós temos 32 candidatos do PT. Se você não quiser votar em nenhum deles, pode votar na legenda, vota no 13. Você sabe a importância que tem um vereador e uma vereadora do PT, a diferença que faz na Câmara Municipal. O PT precisa ampliar a sua participação. A outra questão diz respeito à questão do limite prudencial, os gastos com o pessoal. Nós vamos ampliar a faixa de recursos do município de Natal. Hoje está apertada porque as pessoas não pagam os seus impostos porque não vê a aplicação, não vê sentido, vê a roubalheira, vê o desvio, vê a corrupção, vê o desperdício. As pessoas não têm nem vontade de cumprir, pagar as coisas que devem à prefeitura. Nós vamos mudar essa política, nós vamos ampliar o processo de arrecadação, nós vamos combater o desperdício, combater a corrupção, evitar os desvios. Aí sim, vai ter recurso para melhorar bem a situação dos servidores municipais. Óbvio que eu sempre digo, os recursos existentes, os recursos públicos, quer seja no município, quer seja no Estado, quer seja na União, sempre são menores do que a necessidade da sociedade. Mas vamos dialogar, vamos debater, vamos atender naquilo diante das nossas possibilidades, vamos cumprir os planos de cargos, vamos valorizar os servidores e vamos sim, tem margem para você mudar essa relação. Os servidores precisam estar motivados, precisam ser valorizados, precisam ter o respeito por parte da gestão. Eu tenho conversado com todos os setores, com os sindicatos, com os servidores, inclusive, que não estão no sindicato e percebo a esperança que tem para que a gente mude a gestão. A alma da cidade, a alma da administração são os servidores públicos. Eles é que têm que prestar o serviço. Por isso, vamos ter um outro tipo de relação, vamos valorizá-lo sim. Bom, a terceira pergunta, candidato da produção do programa, é a seguinte: por que o eleitor deve votar no candidato do PT, Fernando Mineiro, para prefeito de Natal? O senhor tem 3 minutos e meio para responder. Olha, porque eu me sinto em condições e preparado para coordenar a administração da cidade. Porque ser prefeito é isso. Ser prefeito não é o cara com o coelho na cartola, a varinha mágica para resolver todas as coisas. Não, ser prefeito é coordenar a administração. Então, eu me sinto preparado. Eu conheço a cidade, fui vereador, estou no mandato de deputado estadual, tenho relação com os movimentos sociais, dialogo com todos os setores. Acho que o papel do prefeito é administrar conflitos. É isso que é o papel do prefeito. E ter lado. Eu tenho um lado de defesa intransigente dos interesses da maioria da população dessa cidade. As pessoas que me conhecem,
As pessoas que acompanham o nosso dia a dia sabem que eu sempre honrei os nossos mandatos, sempre honrei a confiança recebida, sempre fiz política com ética, com transparência, com dedicação, aprendendo, ouvindo, dialogando, né, assumindo responsabilidades, tendo posições muito claras, sempre tive posição, construí a minha vida política tendo posição. Então, o que nós estamos travando nesse processo eleitoral é um debate com a sociedade. Estou apresentando um conjunto de propostas. Estou discutindo a questão do nosso desenvolvimento, estou discutindo a questão das políticas sociais, a questão do planejamento urbano, do meio ambiente, da região metropolitana, a modernização da nossa cidade. Tem um conjunto de propostas. Temos o que nós chamamos 13 pontos estruturantes. A questão do saneamento, a questão da acessibilidade, a questão das energias renováveis. Nós queremos inovar nessa questão. O Natal pode ser um grande polo de energias renováveis. A questão da recuperação, da requalificação das nossas praias, a questão da atenção ao turismo, uma atividade econômica fundamental, e a ação da administração é fazer folheteria, é participar de feira. Qual é a política estruturante para a questão do turismo? A questão da juventude. Nós somos um candidato e um conjunto de candidatos, inclusive a vereador e a vereadora, que temos uma preocupação com a política pública para a juventude. Vamos debater essa questão, a juventude estará incorporada à nossa gestão. Né? A questão da via costeira, debater qual o sentido, qual o lugar, qual a importância que esse equipamento, os equipamentos ali, que essa área tem para o turismo em nossa cidade. A questão do Alecrim, o reordenamento espacial do Alecrim, a necessidade de se ter um plano específico de desenvolvimento da Zona Norte, uma área de expansão, que tem crescido de uma maneira grandiosa nos últimos anos, com falta de planejamento, com irracionalidade, com carência de equipamentos urbanos, de atenção. Então nós vamos ali implantar um plano de desenvolvimento urbano específico para o desenvolvimento daquela cidade. O diálogo com os empresários, diálogo claro, transparente. Os interesses dos empresários são uns, os interesses de outros setores não empresariais são outros, né? Os interesses dos trabalhadores são outros, os interesses de quem mora em edifício é um, o interesse de quem mora numa favela é outro. A cidade é conflituosa, a cidade é plural. Então o papel do prefeito é administrar conflitos. Eu me sinto preparado. Por isso que eu digo que as pessoas, ao votar em mim, sabem que não estão votando numa varinha de condão, sabem que não estão votando em demagogia, sabem que não estão votando, dando um voto no escuro. Estão votando uma pessoa que tem relação com o governo federal, que tem relação com as políticas nacionais, que tem a determinação de fazer acontecer aí na cidade. Candidato, o senhor tem agora, para concluir o programa Papo Cabeça, o senhor tem 4 minutos e meio para o senhor abordar um tema livre de sua preferência. Por favor, fique à vontade. Olha, primeiro eu quero começar agradecendo, você, a sua equipe, parabenizá-lo pelo programa. Acho que é muito legal essa oportunidade de bater esse papo cabeça aí e esperar que tenha aqui transmitido a você que está nos assistindo, acompanhando, as nossas opiniões e dizer que nós estamos abertos às críticas, às sugestões. Quem quiser participar, acompanhar, sugerir, é de bem-vindo todas as contribuições. E dizer que eu tenho encontrado muita gente, Duarte, que tem um certo desânimo com a política, com o que está acontecendo em Natal. As pessoas apostaram muito firmemente na transformação da cidade. Aliás, eu digo que Natal vive um duplo desânimo, uma dupla desilusão. As pessoas votaram para a Prefeitura de Natal em 2008, no primeiro turno. As pessoas votaram para o governo do Estado em 2010 no primeiro turno, ou seja, depositando uma carga muito forte de expectativa, de confiança nos governos municipal e no governo estadual. E frustraram-se, porque vamos combinar, os governos estadual e governo municipal que se apoiaram, que são aliadas, que foram aliadas entre elas, foi uma negação. Deixou Natal assim num grande buraco, a ausência das políticas, a incompetência, a incapacidade de administrar, tudo isso. Então, eu tenho encontrado as pessoas muito, digamos, como eu falava, desanimadas e tal. E tenho dito que a gente precisa acabar com esse comodismo. Se acomodar é pior. Se acomodar é pior para a nossa cidade. Nem todos os políticos são iguais. Eu tenho debatido isso com as pessoas e quero aqui conversar com você sobre isso. Sabe por quê? Porque nem todo eleitor é igual. Se todos os eleitores fossem iguais, todos os políticos seriam iguais. Mas como os eleitores e as eleitoras são diferentes, os políticos também são diferentes.
Então, esse nosso trabalho, esse processo eleitoral para mim, processo eleitoral não é uma novela, não é? Para exercer a vingança de relações mal resolvidas no passado, relações políticas mal resolvidas, e nem é também um espaço para ficar disputando rearranjos familiares, briguinha de família e tal. Eleição é o momento de debater a cidade, de apresentar propostas, apresentar sugestões, dialogar. Nós vamos fazer uma gestão renovada, renovadora na nossa cidade. É oportunidade. O PT nunca teve oportunidade de administrar Natal. O PT nunca teve a oportunidade de gerir os nossos destinos. E nós temos uma relação com o governo federal. Temos as portas abertas, né? Eu tenho uma história política na cidade. Podemos avançar e muito. Para isso, nós estamos trabalhando com 3 questões. Planejar, inovar e fazer bem. Planejar a cidade. Planejar não só fazer o imediatismo. Eu digo que acontece em Natal, o que acontece em Natal é responsabilidade, é tradução, não é? Do imediatismo, de empurrar as coisas por debaixo do tapete, de fazer maquiagem, de não pensar no futuro. Então, ao tempo que vamos responder as questões da administração atual, saúde, educação, cultura, segurança, nós vamos planejar para o futuro. Vamos inovar, vamos trazer ideias novas. Natal precisa dar uma sacudida na administração. Você imagina aí, você ter pessoas sérias nos cargos comissionados, acabar com o compadrio, de colocar pessoas que não sabem nada, como se diz, nem fazer um órgão com a quenga, está lá sendo chefe de um órgão. Não, vamos colocar pessoas profissionais da área, que conheçam, inovar na gestão, modernizar a gestão e fazer bem feito aquilo que é o papel de um governante. O papel do governante é ter ouvidos, é ter coração, é estar atento às demandas da sociedade. E isso nós temos de sobra, nós temos a nossa história. Então é com essa história, com essa trajetória, e com o conhecimento e com a determinação que eu sou candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Peço a você para analisar, não só a mim, a todos os candidatos, analise, pense. Não tome uma decisão apressada. Temos eleição em 2 turnos. Lembre-se, Natal pode acertar e colocar a cidade em novos rumos. Nós temos uma trajetória e uma história muito ruim de ter decidido essa parada no primeiro turno, em 2008 e em 2010. Então vamos pensar, eleição tem 2 turnos, estamos colecionando o nosso nome, convidando você a levantar a cabeça, exercer o seu direito de cidadão e ousar transformar Natal. Deputado Fernando Mineiro, agradeço a sua participação no programa Papo Cabeça. Muito obrigado. Eu que agradeço, parabéns a você e a sua equipe. O programa Papo Cabeça de hoje foi o último de uma série de 6 especialmente preparados para os 6 candidatos à Prefeitura de Natal. Ouvimos todos, independente de partidos e de sua representatividade perante as casas legislativas. Todos tiveram vez e voz. Este apresentador disponibilizou a todos 1 hora de programa. Um programa que apresentou um formato moderno, igualitário e democrático, proporcionando aos candidatos as mesmas condições para o debate. O programa Papo Cabeça, na pessoa deste apresentador, sente-se honrado em ter participado deste processo democrático, apresentando ao eleitor os candidatos que disputam o cargo de prefeito de Natal, suas propostas e soluções para os problemas que não são poucos e que ora afligem o cidadão natalense. Agora é com você, eleitor. Bom voto, boa noite e um bom final de semana a todos. Obrigado.